Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, então a gente vai começar. Só queria conversar com vocês duas coisinhas. Bom, para avisar vocês, essa palestra está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube do IPTC daqui 1 ou 2 dias, tá? Então não se preocupem, vocês podem rever essa palestra daqui 1, 2 dias no canal do YouTube. Então, hoje a gente tem o prazer em receber a psicóloga Aline Carvalho, tá? Ela foi nossa ex-aluna no nosso curso de TCC, no nosso curso de esquema, e hoje é um prazer recebê-la aqui para falar um pouquinho para vocês de DBT. Então, é uma honra receber você hoje aqui com a gente, Aline, tá? É um prazer. Seja bem-vinda. Obrigada, bem-vindo a todos. Depois vocês me passem a diretoria, né? Como é da onde está esse povo? Está muito frio na região de vocês, né? Que o pessoal aqui pelo menos aqui em Curitiba, o frio está grande. Então, eu também, como vocês, a gente tem o desafio de hoje estar trabalhando de uma forma que compromete a interação. Então, eu também vou me adaptar a isso, tenho me adaptado a isso. Confesso que é um grande desafio, porque eu trabalho muito mais olhando, falando e interagindo, mas eu acredito que é uma jornada que todos nós estamos construindo aí nesse tempo e nesse período de pandemia. Então, sejam bem-vindos. Primeiro, quero agradecer, né, a todos vocês que dispuseram esse tempo para vir aqui escutar esse compartilhamento. Também quero agradecer a todos do IPTC, né, como vocês disseram, assim, a questão dessa construção dessa fala tem muito a ver com a minha história em relação ao IPTC. Quando eu decidi, né, quando eu assim, fui privilegiada com esse convite de poder vir trazer uma fala, eu quero dizer que dentro da minha transição profissional, o IPTC tem um antes e um depois. Eu era uma psicóloga de psicodinâmica, né? E logo cedo, depois vocês vão ver aqui daqui a pouco no meu currículo, mas isso tem muito a ver da fala de como eu cheguei na DBT e como a questão dessa construção foi importante. E a partir do momento que, ao conversar com colegas, de fazer um redirecionamento na carreira, e pensando assim como psicólogo, né? Que desafio é esse de você sair de um modelo mental, de um jeito, de uma metodologia e cair em outra? Pelo menos eu não sei vocês, mas para mim foi muito desafiante. E foi assim que eu entrei no IPTC. Então, hoje, ao conversar, né, da TCC para além, construir uma vida que vale a pena ser vivida, começou lá, quando eu hoje tenho aí um pouco da minha história, né, como psicoterapeuta, trabalhando há 24 anos, eu começo a minha história profissional trabalhando com a sistêmica, né? Eu tinha um sonho de ser psicóloga junguiana algum tempão atrás, assim, a idade ela acaba comprometendo. E dentro disso eu fui caminhando, e dentro dessa jornada profissional, indo para as organizações, trabalhando como coaching, com treinamento de habilidades, tanto para líderes, né, dentro de organizações, mas também trabalhando com pais, né, orientação de pais, famílias, podendo fazer trabalhos onde eu pude experimentar práticas, né, técnicas e práticas para resolução de conflitos. Tudo isso para dizer o quê, né? Por que falar disso tudo? Eles até insistiram que eu colocasse o meu currículo por escrito para vocês, e eu acho que só para poder trazer para vocês como foi a caminhada até a dialética, eu estou em formação em dialética hoje, é uma especialização de 525 horas. Se vocês são alunos do IPTC, se tem alunos aqui, provavelmente já tiveram aula com Vinícius Dornelles, né, um profissional assim de excelência. E até chegar aqui 2021, 2022, que é essa jornada, essa caminhada, eu cheguei nas TCCs pelo esquemas. E qual foi a diferença, né? Vou fazer esse paralelo aí. Quando eu cheguei e caí nos esquemas, eu não conhecia nada da linguagem das TCCs. Então,
Graças a Deus existia o Google na época, e aquela cara de paisagem, amigos e professores muito generosos, né? Porque traziam uma terminologia, uma estrutura, um método, procedimentos totalmente diferentes da caminhada que eu vinha até então. Então, como psicóloga, para chegar na TCC, eu comecei a sentir uma insegurança e parecia que faltava mesmo algo em relação aos clientes que vinham vindo, né? A gente que está nessa estrada há algum tempo pode perceber que os nossos desafios vão crescendo com os clientes que vão chegando. Então, na conversa com essa colega, que eu sou minha amiga, né, que eu sou grata até hoje, ela disse, olha, tem um diferencial entre você ser um profissional que sabe fazer muito bem um diagnóstico, que conhece protocolos e que trabalha com isso e que trabalha com efetividades. E foi dessa forma que eu fui construindo esse caminho dentro da terapia comportamental, né? Cognitivo-comportamental. Então, depois os esquemas, e fui fazendo paralelo, né? Cognitivo-comportamental, e daí, como eu também sei que o protocolo para trabalhar com adolescentes, eu não trabalho com crianças, trabalhei no começo da minha carreira, era uma metodologia diferenciada, fui fazer a formação também no TCC, em infância e adolescência. E nessa caminhada, uma das questões dessa transição que ainda também me incomodavam é essa questão de dizer assim, você é psicóloga? O que você faz? Com que você trabalha? E como coaching, eu tenho uma parte da teoria, né, da literatura, que quando a gente está trabalhando com papéis profissionais, que é muito importante a gente, para constituir um papel, a gente precisa ter, né, uma formação técnica, você precisa se aperfeiçoar nisso, e quando a gente traz para o campo da psicologia, por exemplo, estudar e conhecer as competências teóricas, fazer supervisão dentro dessa teoria e terapia dentro da teoria. Então, para mim, nessa caminhada até então, era dizer assim, eu trabalho com TCC, mas com que você trabalha? Então, eu comecei a aprender que eu já também teria que escolher e direcionar com que protocolos eu trabalharia, né? E eu sempre trabalhei com a bipolaridade com a ansiedade. E, mesmo assim, era algo que parecia que, para mim, estava faltando algo. E eu, claro, me encantei muito por esquemas, porém, como a gente vem conversando na questão dessa transição profissional, para você se tornar um terapeuta de esquemas também é uma outra metodologia, é um outro protocolo, com um conjunto de técnicas, né? Então, não sei se tem pessoas que fizeram esquemas aqui. Então, eu sempre achei muito delicado a gente não ter esse posicionamento muito claro, ou vender algo que você faz, mas que não está credenciado, não está treinado. Tá? Então, isso não é um valor de julgamento, mas algo que não me deixava e não me deixa segura. E dentro disso, né, depois que eu fui que eu fiz essas formações e trabalhando, uma das coisas que foi importantíssimas nessa trajetória foi, então, conhecer o tal do cérebro, né? Eu comecei a me sentir muito desafiada em trabalhar com psiquiatras e até colegas da área, onde a gente precisaria não só entender desse funcionamento e dessa parte desse sistema mais complexo, né? E olha, para quem não é médico, isso é surreal, né? A gente tem que estudar 3, 4 vezes mais. Foi onde eu busquei a neurociência e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul, uma pós totalmente em EAD, né, teórica, e tive uma grata surpresa. Ela é mais generalista, né? A gente não entra num campo muito específico da neurociência, mas ela fez muitas relações entre emoções, comportamentos, e isso dá um embasamento diferenciado. E na minha busca, era também, por toda essa vivência, ainda encontrar esse método quando você se depara com clientes realmente que estão com depressão ou têm um autoconceito muito baixo, e daí outros transtornos, e que não tem essa questão de querer viver, né? Ou de que a vida vale a pena, de construir metas e com recaídas. E como eu trabalhei também e estudei a educação de adultos, treinos de habilidades, eu sempre acreditei, e isso a TCC traz, né, com muita estrutura, a questão de você poder focar em soluções e aprender habilidades novas.
E aí eu escuto algo, quando a gente vai buscando, a gente vai achando de um profissional da área de dialética, que diz, então, que a autora, ela falou assim, olha, essa é uma terapia para que você ajude o seu cliente a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Antes disso, só para colocar para vocês, eu estudei também na psicologia positiva, qualidade de vida e autorrealização, também em EAD lá pela PUC, porque nessa minha busca de técnicas, era justamente para trabalhar como encontrar formas, jeitos de instalar aprendizagem e habilidades para que as pessoas se desprendessem, então, desse passado, pudessem viver a realidade e construísse, a partir desse presente, novas possibilidades. E é nesse processo que eu chego, então, na dialética comportamental. Então, hoje, o objetivo que eu tenho com vocês é compartilhar as respostas e os desafios desse aprendizado e dessa aplicação da metodologia, né? Lógico, nós temos pouco tempo para falar que é a DBT. O que eu tenho encontrado de vantagens nessa metodologia, e já estou contando para vocês que comecei a ter muitas vantagens nas metodologias de evidências, que são as terapias comportamentais, e que as terapias contextuais de terceira onda, elas são um passo adiante, né, baseado no progresso e conquistas passadas pelas terapias comportamentais, né? Por que é importante ressaltar isso? No meio da psicologia, não sei vocês, mas eu às vezes me deparo muito com colegas criticando e defendendo a ferro e fogo a sua metodologia. E para que isso também aconteça, isso vai indo por um caminho onde você desmerece ou destrói mesmo a escolha do outro profissional. Então, uma das coisas que eu acho muito positivo dentro da construção que a teoria, né, da terapia comportamental tem fazendo através dessas ondas e chegando na terceira geração, que são as terapias conceituais, é ver a evolução da ciência. E aí eu acredito nesse ponto, né, a ciência evoluindo a nosso favor e todos ganham. E a DBT, então, e aí eu posso dizer hoje para vocês que eu consigo me apresentar como uma psicóloga DBT, onde já em termos de mercado, eu quero contar para vocês uma realidade que existe, pelo menos o que eu tenho recebido de informações, uns 300 profissionais treinados no Brasil. Existe hoje uma demanda muito grande desses clientes e que, sim, para ser terapeuta em DBT, existe, eu acredito que ser terapeuta é uma missão, né? Todos nós que estamos aqui, nós temos uma missão, não é simples, e dentro dessa metodologia, a questão desse estudo, desse treinamento e da forma que ela apresenta desse método, ela exige uma disponibilidade e eu não quero entrar numa questão de desmerecimento, mas realmente de uma dedicação diferenciada, até porque os clientes mais complexos virão para nós, né? Para quem vai trabalhar nessa abordagem. Então, para falar do histórico da DBT, nada melhor do que falar dessa mulher incrível, que é a Marsha Linehan. Eu vou colocar um vídeo para vocês, e depois eu vou contar um pouquinho da história, porque a história dela, ela é o DNA dessa teoria. I was sitting in the sitting room right outside the chapel. Which I will never forget, because I was sitting on the couch and I think I felt complete and total despair is the only way to say how I felt. Aline, não apareceu o vídeo. Isso, eu estou resolvendo aqui, rapidinho.
Vamos ver só. Tá sendo. I was sitting in the sitting room right outside the chapel, which I will never forget because I was sitting on the É a Lady Murphy, na hora do teste dá tudo certinho, e agora ela não está aparecendo com a legenda. Vamos tentar só mais um pouquinho, senão eu conto para vocês. couch and I think I felt Ele está salvo. Então, a gente pode rodar aqui direto também. Uhum. Realmente não está. Ele está salvo. I was sitting in the Sem sitting room right outside the chapel, which I will never No, forget pode tirar. because I was sitting on the couch and I think I felt complete and total despair is the only way to say how I Voltar para Já está valendo aqui. compartilhar a tela. Esse PowerPoint. Próximo vídeo? Não, depois por enquanto não. Então, pessoal, depois eu vou deixar para vocês tá O aqui, link. deixa com vocês para vocês terem esse link, esse vídeo para vocês assistirem, que é bem importante, que é um depoimento da Marsha Linehan, onde em 2011 ela faz, depois de uma carreira de 40 anos aí de sucesso, ela conta que ela é border, né, que ela foi diagnosticada como borderline. E dentro desse vídeo, ela conta como que foi a cura dela. E, na verdade, ela foi ela é uma filha, ela é a terceira filha de um casal americano de 6 filhos, e ela, aos 17 anos, tem a primeira crise, fica internada, então, por 1 ano e 3 meses. E nesse relato, desse vídeo específico, ela conta que ela estava, então, sozinha, e ela teve uma visão de uma freira, onde ela disse que foi uma iluminação, ela é uma mulher de muita fé, né? E que ali ela sentiu como se Deus a amasse, e ela se sente curada. Porém, ela disse que não poderia prometer isso a ninguém. Então, dentro desse relato, lógico, até nas conversas com com professores e tudo, a gente começa, teria até um diagnóstico, né, de psicose, qualquer outra coisa nesse nível, mas acho que, entendendo a trajetória dela de 40 anos, de transformar essa experiência como uma meta de vida, para ela, uma vida que valesse a pena para ela, foi ela entender que ela podia curar pessoas, mas que ela não poderia fazer isso desse jeito, ela tinha que criar um método para isso, e dentro disso ela ainda foi muito afetuosa com o psiquiatra que a atendeu, ele tinha formação psicanalítica, e dentro dessa formação toda, ela disse que até a relação dele com ela, de não ter desistido dela, foi algo muito positivo, e ela transformou isso como uma meta de vida, de não enlouquecer, e de realmente tirar as pessoas do inferno. Então, esse relato é um relato bem comovente dela, contando, e a partir disso, né, ela vai relatando, e daí, para quem tiver interesse, também tem a biografia dela, ela só tem em inglês, hoje, onde ela vai narrando toda a caminhada dela pela construção da teoria, desde resgatar a vida dela, a identidade dela, porque ela ficou internada, então ela perdeu toda a questão do 2º grau, então ela teve que fazer isso paralelo, depois ela ganhou uma bolsa para a universidade, e aí ela só teve histórias onde ela
experimentou e tomou decisões e estudou para chegar na dialética comportamental. Então, foi corajoso esse depoimento dela, né? Isso foi uma surpresa, né? Parece que os de perto conheciam, mas isso não era de um conhecimento público, depois ela ter sido altamente premiada. E aí, dentro isso passa a ser o DNA de como essa teoria foi estruturada, de quem, sabe, ela teve tentativas de suicídio, né? Ela até descreve, ela descreve que o suicídio é como se uma pessoa estivesse trancada num quarto branco, com paredes brancas, sem saída, onde os pés ficam muito aquecidos e queimam, e isso sobe ao coração. E quando se encontra uma saída, é o suicídio. Então, ela traduz isso como um inferno. E aí, dentro desse entendimento, né, ela foi buscar, e aí no próximo vídeo, espero que a gente consiga passar com as legendas, ela vai contar, então, como é que ela foi construindo a base da teoria da dialética. Vamos lá? A questão das legendas é que os vídeos, na verdade, eles não têm legenda. Quem está gerando a legenda é o próprio YouTube. Então, a gente vai rodar aqui direto do YouTube. Tá? Vamos colocar aqui. Posso? É o segundo. A gente pode acessar aqui pelo link que você enviou. Uhum. Acho que passa o primeiro e o segundo. Tá? Pode ser. Como que está o meu nome aqui? Fábio. Já tem a relação que pelo YouTube ele roda a legenda. Aí. Esse é o primeiro. Esse aqui é o primeiro, né? Aqui, esse aqui. Joia. Dá para ver, pessoal? I was sitting in the sitting room right outside the chapel, which I will never forget because I was sitting on the couch and I think I felt complete and total despair is the only way to say how I felt. And so this nun walked by and she turned and looked at me and said, is there anything I can do for you? And I realized that no one could help me, that just no one could help me. So I said to her, I said, no, thank you. And she left. And so I got up and I went into the chapel and I was just kneeling there. And I have no idea. I doubt seriously I was saying anything. I think I was just looking at the cross above the altar. And then out of the blue, out of the absolute blue, suddenly everything went gold and the crucifix started shimmering and the room was shimmering. And I had this unbelievable experience of God loving me. And I jumped up and ran out and ran to my room. And I was standing in my room and I said, I think out loud, I said, I love myself. In the very minute, the word myself came out of my mouth, I knew I had been completely transformed. Because up until that point, I would have never said that. I would have said, I love you, because I had no sense of myself. I thought of myself as you.
And the minute the word myself came from my mouth, I knew, and I've always known ever since, that I would never, ever cross that line again to being crazy. E agora eu já vou passar, então, o segundo vídeo, que é como ela, então, construiu a dialética comportamental, né? O resumo que ela fez para contar para a gente. So I'm here today with Professor Marsha Lenihan from the University of Washington, and we're going to talk about dialectical behavior therapy. So, Marsha, can you tell me a little bit about what dialectical behavior therapy is? Dialectical behavior therapy, which I'm going to call DBT from now on. I started working with highly DBT is a comprehensive, as it turned out, treat people met criteria for borderline personality disorder. But I never heard of it's an intervention which was originally developed for very suicidal individuals, and then it expanded to people who were not only suicidal but self-harming. Then after that, it expanded to people who either suicidal, self-harming, or people who have I started working with highly suicidal people. As it turned out, the people met criteria for borderline personality disorder, but I had never heard of borderline personality disorder, and B, I didn't know what it was. Even if you told me the name, I wouldn't know. So that was the beginning of the whole thing. I had no idea what I was doing, except that I was studying suicide. What happened was standard behavior therapy of the 1970s and early 1980 blew up. And the main reason it did is because what it requires for it to work is for a person to come in and you be able to say, okay, here's the problem and here's what we'll do to change it. And for the person to say, okay, I'll try that. But the people I was dealing with immediately said, you're saying I'm the problem. And so they were so sensitive to any invalidation or statement that they were the problem that the treatment blew up. And they would either get angry at me, hide behind a chair, storm out, quit therapy, yell and scream, cry, or say they're going to kill themselves. So it didn't take me too long to figure out this was not going to work out. So I thought, okay, we're going to switch to a more acceptance-based treatment. So I'm going to validate and be very accepting. So I tried that. That blew up also, because then the patient said, you mean you're not going to help me? You're just going to listen to me? Most of the patients I treat have already been through a whole lot of therapy where you talk, get listened to, and understood. The problem is talking, being listened to, and being understood doesn't necessarily make anything change. So then they got really upset with me because I wasn't helping them change. So that's when I realized that I had to pull together major emphasis on change with a technology of acceptance. So I had a technology of change, and I needed a technology of acceptance. The technology of acceptance primarily was validation. So it's behavior therapy with a huge amount of validation. So problem solving, validation are the core components of the treatment. I'm going to share with you one thing that you can add to your water to make your body a fat burning machine while also hydrating it and boosting your immunity. E aí, deixa eu contar para vocês, pessoal, que tudo isso está acontecendo, isso que eu estou com uma pessoa do meu lado, especialista nisso,
E eu vim para cá hoje para poder dar essa palestra para evitar problemas com esse tipo de atrapalhos. E para vocês verem como que é a lei de Murphy, né? Ainda bem que eu estou bem assistida. Obrigada, Fábio. Desculpem vocês se vocês escutaram a nossa interação. A gente tentou ser discreto até aqui. Então, por que eu escolhi colocar esses 2 vídeos, né, com a própria declaração da Márcia? Porque o processo dela chegar, né, nessa excelência de uma terapia de eficiência, de evidência, e de todos esses estudos durante 40 anos, começou justamente com ela, trabalhando com um público, e eu acho que a maneira, ela trata os seus clientes, os seus pacientes de uma forma muito respeitosa, né? Mais complexos, e ela disse que todos os estudos que ela fazia e que ela chamava esses grupos para que pudesse se tornar científico eram os mais difíceis e ninguém queria. Então, eu acho que é importante, até para a gente poder esclarecer, que a DBT ela faz parte, então, dessa terceira geração, né, de terapias contextuais, voltou lá das terapias contextuais. Por quê? Porque ao longo da nossa conversa, ela é baseada em princípios. Então, a Márcia, ela começou como uma terapeuta comportamentalista, e toda vez que ela estava diante desses clientes, ela usava os protocolos, e o que ela foi percebendo, né? Vocês viram nas respostas dela. Ela ativava crenças, ela deixava os pacientes mais vulneráveis, e aí a gente vai falar que hoje eu não vou focar em borderline, porque vão existir outros tipos de transtornos que a DBT tem muito sucesso em termos de resultados, né? Mas porque existe uma desregulação emocional com mais intensidade. Então, o que acontecia com essas pessoas, né? Quando eles eram colocados nas exposições, nas ativações comportamentais, ou na questão de foco de solução de problemas, pela própria desregulação emocional, eles não tinham condições de atingir um objetivo. Isso era muito desmotivador, e isso ativava cada vez mais a desregulação neles. E depois ela caminhando para uma metodologia dessa aceitação, e eu vou dizer assim, quando ela, dentro de alguns relatos, que quando você valida um cliente, esses próprios clientes se sentiam também provocados, porque eles entendiam que aquela validação constante, ou aquela aceitação, é como se tivesse pena deles. Então, o que foi acontecendo? Ela entendeu que ela precisava de técnicas e de estratégias onde ela pudesse utilizar esses princípios comportamentais e os princípios da aceitação. E aí ela foi, dentro dessa construção de estudos, que esses clientes precisavam também de treinamentos de habilidade. E aí, o que vai temperando esse processo até chegar no método completo dela, é que a Márcia, por 30 anos, ela tem uma vivência pessoal com o Zen. Ela é uma monja Zen, né? Credenciada. Inclusive, hoje ela trabalha não só dando treinamento pelo Behavioral Tech, que é a empresa dela, mas ela também trabalha com serviços de meditação e tudo, onde ela aplica essas técnicas. Então, ela traz a filosofia Zen e transforma em ciência. E a gente vai observando, e isso foi muito positivo ao estudar dialética, porque quando a gente encontra algumas técnicas, principalmente da psicologia positiva também, onde se estimula a questão de... Porque ficou muito moda, né, dizer a questão de meditação, fazer mindfulness. Então, quando você estuda a dialética comportamental, ou vai para os estudos das terapias contextuais que trabalham com esse tipo de habilidades, a gente entende a importância da pessoa trabalhar com aceitação radical, né? Depois também a gente vai falar um pouco disso, ele fica gritante, mas como é necessário essas habilidades para que a pessoa possa tolerar o sofrimento, regular as emoções, poder estar no momento presente e, além de tudo, ser eficiente. Então, essa vivência dela traz, então, esse aprendizado para o conjunto de habilidades. Então, afinal, o que é essa DBT? Né? Ela é comportamental ou ela é cognitivo-comportamental?
ela traz esses dois combos teóricos, né? Então, ela não é, ela traz algumas diferenças onde ela entendeu que esse tratamento para um único terapeuta seria muito complexo, então ela adotou um tratamento modular, onde surge a DBT estandarte. O que é isso? E também um pouco na frente nós vamos falar, é um método onde existe um terapeuta que vai estar trabalhando com esse cliente em cima de bases da dialética comportamental, que é mudança, isso são das TCCs comportamentais, né? Da aceitação e da dialética como método. E dentro disso existe um treinador de habilidades, grupos de treinamento de habilidades, coaching telefônico e uma equipe onde vai se dar suporte para o terapeuta e para atender isso. Eu também vou falar um pouco mais da importância disso e o porquê, as razões disso dentro desse método. Então, o que a DBT pensa sobre os pacientes? Toda vez que a gente está estudando, e eu acredito que todos que estão aqui, né, que têm essa missão e esse papel de trabalhar com pessoas em sofrimento, a gente já parte de um pressuposto que nossa condição empática ela precisa ser totalmente diferenciada, né? Isso é o que nos torna e nos dá recursos para sermos os profissionais que somos. O que eu tenho trabalhado e visto numa prática, principalmente quando a gente tem respostas comportamentais de clientes mais intensos, a gente poder fazer uma relação e de verdade isso se tornar algo que se acredite de que isso está muito ligado à ciência e à prática Zen, de que todos os clientes fazem o melhor que eles podem fazer, né? Que os pacientes querem melhorar, que eles precisam sempre fazer melhor, com mais afinco e estar mais motivados para a mudança. E que os pacientes podem não ter causado seus problemas, mas eles têm que solucioná-los mesmo assim. Então, quando a gente entende dessa forma, como é responsabilidade, né? Vamos pensar em nós, terapeutas, que estamos lá com os nossos clientes, que têm essas recaídas, como a gente precisa validar de uma forma eficaz, né? Consistente, de que eles estão fazendo o melhor que eles podem, sem um pré-julgamento, né? E a gente encontrar dentro dessa confrontação essa verdade, e que se eles fazem ou estão fazendo, estão aderindo à terapia, eles estão fazendo porque eles querem melhorar, e que eles precisam fazer melhor e com mais afinco, e como nós somos agentes, e vamos ser o suporte e ser o apoio para que estimule esse cliente a não desistir dele quando todos os outros já desistiram, né? E que quando a gente vai trabalhar e vai desenvolver e integrar melhor a aceitação radical, como é difícil, a gente não precisa nem ser o cliente, mas de pensar que muitas vezes as consequências de comportamentos dos outros ou situações de outras pessoas nos causam problemas, ou seja na infância, onde não temos recursos de defesa, ou até na adolescência, então quando chega adulto, já está, né, a gente está correndo atrás também do prejuízo, mas que mesmo não sendo os causadores, como a gente tem que ter a responsabilidade e o comprometimento de, por nós e pela nossa vida, de resolver esses problemas. Então, de novo, a gente volta para as terapias contextuais, isso tem a ver com a ACT também, que é de aceitação e compromisso, né? De estar responsável por essa mudança. Eu estou trazendo exemplos, mas até a questão aqui, por exemplo, a vida dos pacientes com desregulação emocional suicida são intoleráveis, e eles afirmam isso, precisa ser algo que precisa estar muito claro para quem trabalha com pessoas que têm essa desregulação emocional. Pacientes devem aprender novos comportamentos em todos os contextos relevantes. Pacientes não podem falhar na terapia, e terapeutas tratando de pacientes border ou complexos precisam de suporte. Então, eu quero dar um adendo aqui um pouco, ampliar um pouco esses conceitos. Claro que quando a gente tem pacientes com uma desregulação emocional a ponto de
poderem cometer um suicídio, dentro da DBT existe um protocolo específico para isso. E as vidas são intoleráveis. Mas existem pacientes que têm uma desregulação emocional também intensa, mas a gente não vai ver esse comportamento muitas vezes em impulsos, né? Ou eles, de alguma forma, se automutilando ou indo para comportamentos autodestrutivos mais evidentes, mas aqui na DBT eles chamam também de desespero silencioso. Então, a gente também vai aprendendo nessa metodologia uma outra forma de estudar o caso desses clientes, e que isso também traz uma desregulação emocional quando esse cliente suporta esse desespero silencioso e não comunica, né? Isso também é uma desregulação emocional. E que, mesmo depois que eles passam desses riscos, eles vão precisar sempre estar aprendendo, né? E uma das questões que eu, pelo menos, encontrei, depois vocês compartilhem comigo se também em outras metodologias é assim, existe um contrato bem rigoroso na DBT sobre falhar na terapia. O que isso significa? Em termos de contrato, faltas, a partir de 4 faltas, você não só falha, né? Eles não podem falhar com as tarefas de casa deles ou com as ações e habilidades que eles têm que treinar, como também esses clientes não podem ter 4 faltas consecutivas. Atrasos são tratados em terapia como são alvos que podem comprometer o processo. Então, veja, 4 faltas sem justificativa, a gente, como terapeuta, precisa se desligar desse cliente. Tarefas não realizadas, essa falha também, quando a gente vai fazer o pré-contrato, o combinado, isso tem que deixar claro o quanto isso é difícil e desafiante, que isso é um risco que pode atrapalhar a terapia, e que isso vai ser cobrado dentro desse setting, né? E que todos nós, terapeutas que estamos trabalhando com pacientes complexos, precisamos também de suporte. Isso vamos falar melhor quando falar da equipe. E o que a DBT pensa sobre a terapia? A coisa mais cuidadosa que um terapeuta pode fazer é ajudar os pacientes a mudarem de maneira a trazê-los mais próximos às suas próprias metas. Clareza, precisão e compaixão são de extrema importância. Oi? Desculpa te interromper, será que você pode compartilhar os teus slides, que está compartilhando para a gente a página do YouTube? Tá, deixa eu ver o que aconteceu aqui. E agora? Agora entrou. Obrigada. Que bom. Me avisa, tá? Obrigada. E a relação terapêutica é uma verdadeira relação entre iguais. Eu quero dar um exemplo de uma fala de um cliente, lógico, não vou poder contar o histórico da cliente, eu vou pegar um pedacinho só para poder contextualizar esses três pontos teóricos aqui, né? A meta maior, né, da dialética comportamental é que a gente possa ajudar o cliente a descobrir e a construir metas, né, com alvos específicos para que ele descubra e construa no presente, no aqui e agora, ações para que ele possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. E dentro disso vai ter, então, a metodologia que nos ampara isso, e dentro da nossa fala e da nossa confrontação, vão existir, eu acho, e aí eu vou trazer o exemplo de uma fala de uma cliente, onde é importante você estar atendendo essas 3 situações, porém a forma que se faz. Essa cliente, ela é uma cliente jovem, ela tem 30 anos, 2 filhos, ela é linda, mas ela é doce, apaixonada pelo marido, porém o marido hoje tem um grau de alcoolismo muito sério, né? Ele tem um emprego onde ele é muito bem sucedido e que está em risco. E o sonho dessa minha cliente
era desde jovem, né? Ela não colocou o foco em carreira, apesar de ter trabalhado até casar e ter filhos. O foco não era carreira, o valor dela era construir uma família linda, uma família perfeita, onde ela cuidaria desses filhos e teria um companheiro, um parceiro de vida. E o que acontece, né, dentro dessa situação? Hoje, o alcoolismo do marido começou a se acentuar no nascimento da filha, que hoje está com 4 anos, e coisas que ela foi dizendo na terapia, por exemplo, que ela não quer se separar desse marido, e o grau de alcoolismo dele está tão forte, porque já houve agressão física, né, verbais direto, com enteado também. Existe situações onde ele também estava com risco de vida, de entrar em overdose, e negando tratamento, né? Então, a questão toda com ela foi ele se engajar de novo até num tratamento e tudo, e ela dizia assim, olha, eu estou vivendo uma vida miserável, essa não foi a vida que eu sonhei para mim, porém, eu amo meu marido, eu vou esperar, não tenho tanta esperança que ele vá se curar, até porque foi regredindo o quadro dele, mas eu não quero me separar, não quero arrumar um outro marido, e sei também que a espera, ela falava, estou meio anestesiada, né? Eu sei que a minha espera também não é tão realista. Então, eu usei dessas informações quando eu disse para ela o seguinte, então você está dizendo que, e ainda validando, né, que você teve um sonho, que você teve um projeto, e que hoje você não está vivendo de acordo com aquilo que você projetou e sonhou na sua vida, né? Você disse que você não quer mais ter essa vida miserável, onde você é agredida verbalmente, fisicamente, onde você tem medo que ele morra, onde você não está conseguindo que ele seja efetivo nos tratamentos dele, porém você não quer se separar, você não quer um outro homem, mas você quer caminhar para algo que faça sentido. Então, diante disso, quais saídas você teria? Por onde você, o que você precisa para ficar menos ruim esse cenário? Ficar menos miserável essa vida, né? E aí ela disse que ela precisava aprender a ser mais, até a gente usou a palavra assertiva, na hora que ela se posicionasse, desse limites, onde ela pudesse ter energia e força para colocar energia na vida dela, porque ela precisa começar a voltar a trabalhar. Então, dentro disso tudo, é interessante porque o convite, muitas vezes, é a gente entender o que seria certo e errado para essa cliente. E, na verdade, ao falar com ela com clareza, com precisão e com compaixão de coisas difíceis, né? Até porque quando eu me vi falando assim, poxa, você não quer mais essa vida miserável, foi isso mesmo que ela trouxe para ela, e está com muito medo, e poder dizer que isso é difícil e que isso é sofrido, foi algo onde a gente elencou e já está elencando metas para que ela possa construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? Não é só, o foco foi tirado tanto só de resgatá-lo, mas dela se resgatar e dela encontrar coisas que fazem sentido para ela. Claro, eu estou pegando um contexto recortado, principalmente para poder dizer que os confrontos, muitas vezes, eles são difíceis, mas que a gente precisa ser claro e muitas vezes dizer dessas dificuldades. E também, quando fala de relações entre iguais, a DBT compartilha essa questão de autorrevelação, né, e tudo, claro que com muito cuidado, mas também da gente não esquecer, como ser humano, que não é só porque o nosso cliente que está lá e está passando por coisas difíceis, que isso, porque o ciclo da vida, né, ou situações ou tragédias podem acontecer conosco. Então, claro, a gente está falando de uma pessoa num contexto que está buscando ajuda, que tem uma desregulação, mas a gente não pode sair, e esse é o convite da DBT, não sair desse lugar de humanidade, de que o que acontece com os nossos clientes podem acontecer conosco, e até agradecer, né, a nossa genética, os nossos ambientes, a forma que a gente foi buscando saídas na nossa vida. Mas, e como que a DBT funciona? Então, como eu estava dizendo para vocês, a grande meta que ela nos colocada é sempre pensar assim, o que
o que precisa se fazer, o que precisa construir para que eu viva, para que cada um, na sua singularidade, encontre uma vida que vale a pena ser vivida. E por isso que ela não é um protocolo, ela é um processo. E dentro disso, a gente vai trabalhar com um método onde existem metas, alvos de tratamento, comportamentos que precisam ser reduzidos, e é por isso que aí entra a questões da terapia comportamental, né, que está ligada a... Não é. Eu não estou enxergando aqui. A definições, monitoramentos e intervenções dos comportamentos que interferem nos pacientes a atingir as metas, como também aprender habilidades comportamentais para aumentar a aprendizagem, o fortalecimento e generalização de novas habilidades comportamentais. Isso diz o quê? Essa é uma terapia que não vai encontrar eficiência ou sucesso se não tiver aprendizagem de habilidades. Tá? E aí, dentro disso, existe um grupo dessas habilidades, né, que é a de regulação emocional, de mindfulness, de eficiência e de tolerância ao mal-estar, e dentro desse diagnóstico é possível já dar esse encaminhamento desses aprendizados para esses clientes. DBT como tratamento baseado em princípios. Então, a DBT ela não é uma abordagem protocolar, mas que possui seus protocolos, sim. E é uma abordagem baseada em princípios, a gente vai ver na frente, que é a mudança, a aceitação e a dialética. Não existe um jeito certo de fazer DBT. Existe um método possível de ser avaliado, de julgar e tomar decisões. E esse método está baseado, então, em princípios, onde é necessário ter uma formulação de caso, e é uma formulação de caso estruturada e específica. A gente precisa identificar as hierarquias de alvos, focar em processos de mudança, levando em conta o modelo biosocial. Então, o desenvolvimento desse tratamento é feito através de avaliação, uma motivação, né? Avaliação, motivação e intervenção. Isso não é quadradinho, né? Isso é um processo dinâmico. Bases da DBT. Então, quando a gente trabalha com isso de novo, isso ele está aqui de uma forma didática, mas no momento que a gente está na relação com o nosso cliente, a gente está trabalhando com isso como uma dança, né? É importante só ressaltar de onde vem cada conceito disso. Então, a aceitação vem do modelo Zen, né? Da ciência do Zen. A mudança vem das ciências comportamentais e a dialética da teoria, né? Dialética, onde ensina-se o cliente a criar síntese. A gente vai ver mais pontual sobre cada um deles. Uma das questões também que eu acho que vale a pena ressaltar aqui do que eu estou vivenciando hoje nesses atendimentos com esse novo olhar, eu vou pegar o exemplo dessa própria cliente em supervisão. Um dos meus questionamentos na hora da estruturação do caso dela era poder verificar se ela tinha um diagnóstico de personalidade dependente, né? E, na verdade, o meu direcionamento de supervisão foi, primeiro, não trabalhar com um diagnóstico assim, mas observar e descrever comportamentos sem interpretações, usar os princípios da ciência comportamental para avaliar e gerar hipóteses, e testes de hipóteses e revisões dessas. O que isso quer dizer? É que muitas vezes o comportamento, uma das coisas que o meu supervisor me levou a pensar é que poder entender assim, que se ela mudasse comportamentos, fosse mais ativa, começasse a cuidar dela, começasse realmente a ser mais posicionada, assertiva, nessas mudanças de comportamentos, nesse ambiente que é invalidador, né, e nas contingências que ela estava vivendo, quais os riscos que isso traria, né, dentro dessa relação, o que mudaria,
E também o que faz também pensar nesse comportamento como um medo muito grande, né? E às vezes que reforça esse comportamento mais inibido. Então, antes de fechar um diagnóstico e fechar um transtorno, a ciência do comportamento ele traz essas vertentes. Esse é um dos quadros que eu acho assim mais desafiantes dentro de estudar DBT. Primeiro, por uma questão que a aceitação radical, a gente que trabalha com processos de mudança, e tem uma parte da teoria que diz que para fazer mudanças tem uma curva, né? E existem comportamentos que vão impactar nessa curva. Comportamentos, quando estamos nos propondo a mudar nossas referências, nossas crenças, nossos modelos mentais, primeiro a gente nega a realidade, depois tem comportamentos de raiva, depois vai para a tristeza e depois segue em frente. E dentro da aceitação, que é esse seguir em frente, a mudança ela só vai ocorrer, eu acho que, não me recordo, mas também existe a curva da motivação, nós vamos caminhar para a mudança efetiva quando existe essa aceitação. Então, vamos pegar esse desafio, né, onde as pessoas que estão lidando, né, que a gente está trabalhando com isso, esses clientes, muitas vezes, eles vêm com muitos problemas a serem trabalhados. Depois, lógico, existe um jeito de poder elencar e priorizar esses problemas. O primeiro deles é a vida, né? O nosso cliente precisa estar vivo para que ele possa poder fazer mudanças. A gente vai seguindo uma hierarquia para isso. Mas, para que ele possa ir para um outro problema para resolver, ele precisa resolver aquele. E, para isso, ele precisa suportar esse mal-estar. E, consequentemente, ao paralelo, precisa ter uma aceitação do passado com as reais limitações que houveram na sua vida e na sua história, e as limitações do futuro, aqui no presente. E eu não vou só levar isso como desafio para clientes complexos, né? Clientes com menos intensidade e com menos complexidade também se debatem diante dessa situação, porque uma das habilidades mais desafiantes é viver o momento presente, onde a gente consegue, né, em cima dessas bases que são teóricas e bonitas, né, observar e descrever o mundo exatamente como ele é. Sofrimento é algo inevitável. Evitação do sofrimento leva a mais sofrimento. Os desejos insaciáveis causam sofrimento. A vida e as pessoas são como elas de fato são. Todas as pessoas possuem uma sabedoria inata, e é necessário praticarmos compaixão conosco e com os outros. Eu até dei uma ênfase mais de literatura. A gente sabe que não é tão simples assim. Eu acho que aqui, dentro dessas bases de aceitação, e aí vem muito forte a questão dos princípios, das habilidades de mindfulness, né? E depois vai caminhando para as outras habilidades, quando a pessoa consegue integrar tudo isso e sair do sofrimento para a dor, porque uma das questões de desafios de pessoas que sofrem é evitar o sofrimento, né? E dos desafios de ficar saudável é suportar a dor, é que esse sofrimento se torne dor e uma dor suportável, né? Para que a gente possa seguir em frente. E uma das coisas que diferencia a DBT de uma terapia de protocolo justamente por quê? Porque uma das técnicas não é fazer a evitação do pensamento, ou do sentimento, ou da sensação, mas é criar recursos e técnicas para que ele possa suportar e ficar com aquilo, e continuar sendo eficiente, né? Então, ele precisa estar suportando tudo isso, sabendo o que está acontecendo, ele precisa tolerar isso, e precisa ser eficiente e se manter no presente, né? Então, a gente vai entendendo que isso se torna mesmo algo muito desafiante. E, consequentemente, todas as pessoas em intensidades maiores, elas são insaciáveis e são desejantes, né? E vamos pensar ali no princípio Zen, que é o desapego. Então, a gente, quando começa a estudar esse tipo de
essa metodologia, a gente vai se deparando com esses desafios. Eu também vou tentar passar um vídeo que eu trouxe, que é da Mente Sábia, e que fala sobre aceitação, que é do barulho interno, que é o samurai e o mosquito, que fala mais ou menos do que as habilidades e o treino pode levar e como isso pode ser eficiente para quem faz as meditações, né? Porque só para não generalizar que meditação é moda, né? Mas que esses recursos eles fazem com que a pessoa consiga ficar mais eficiente, né? Quando ela silencia, para que ela possa tomar decisões e aprender melhor. Aline, não está aparecendo o vídeo. Agora tá? Tá aparecendo? Agora sim. Só que está sem som. Vamos lá. Continua sem som? Começou.
Só mais. Estão me escutando? Sim. Então, voltando, é inspirador, né, quando você pode visualizar algo assim e você poder se desenvolver ao ponto que você consiga cada vez mais ter controle, né, sobre esse seu barulho interno, né, e aí poder encontrar dentro de uma prática ou de habilidades essa condição, tá? E claro que... Aline, Oi? não estou vendo sua tela. Vamos ver, volta aqui. Não estão me vendo Ok, também? agora apareceu. Aham, agora Ok. deu certo. Isso. Pensando, então, dentro desse desafio, né, de poder ter um tratamento que vá atingir, né, um objetivo onde há essa integração e essas possibilidades. Então, dentro disso tem aí uma base da dialética, da DBT. Vamos agora para a dialética. E o que é, então, essa tal da dialética, né? Isso, de novo, eu sei que ao falar e ficar também só lendo o slide, a gente poder, como é que assimila quem não vivenciou até uma prática em dialética, poder entender que o terapeuta com o cliente está a toda hora com esse pensamento dialético, trabalhando com essa observação de comportamento e podendo fazer esse processo e essas confrontações num ritmo e num movimento onde você precisa estar o tempo inteiro ligado ao cliente. Confesso também que dentro da prática deste aprendizado, desse novo modelo, é algo que vai trazendo, assim, desafios em aprender a pensar dialético, né? Então, uma das questões importantes, principalmente para as pessoas que estão dentro dessas condições, é a gente poder entender que a Marcia, quando foi buscar esse método, ela também buscou, né, os fenômenos, pessoas e comportamentos são relacionais, holísticos e interconectados. Além dela buscar referências na Gestalt terapia, que é centrada na pessoa, não se desconsidera o todo, né? Então, também na sistêmica, ela traz essa visão. A natureza relacional das coisas é complexa, oposicional e polarizada. Então, um dos nossos trabalhos como terapeuta é tirar o cliente da polarização. Eu escutei de um dos professores que dizia, quem tem grandes certezas tem grandes problemas. Né? Viver de grandes certezas, você tem um grande problema. Eu falei, puxa. Então, até isso a gente precisa estar a toda hora se revendo, né? A mudança ela é contínua e transacional, e quando ele diz transacional, a toda hora que eu estou me relacionando com alguém, então, eu estou me relacionando com o meu terapeuta, no meu ambiente, na minha realidade, as coisas mudam e se transformam. E a identidade é relacional e está em contínua mudança. A dialética busca ensinar o cliente a aprender a fazer síntese, observando o que é de verdadeiro em todos os lados. Eles usam muito o exemplo mesmo de quem quer tirar, de quem não quer viver, né? Não aguento mais essa vida, quero morrer. E o que você não aguenta mais nessa vida? Esse meu jeito de não saber fazer nada e não dar certo em nada. Então, quer dizer que se você conseguir aprender a dar certo em algo, a fazer algo que você se sinta orgulhoso, vai valer a pena você viver. Então, você vê que dentro de um oposto, você encontra uma outra referência, né? Trabalha-se sempre a substituição do mas por e quando a polarização ocorre, questiona-se o que não está percebido aqui. Então,
por trás de uma polarização já tem uma resposta, né? Já tem um outro jeito de ver a situação. E enfatiza a velocidade, movimento e o fluxo no tratamento. Outra base importante para DBT é o modelo biosocial. Aqui acredito que todos nós que estudamos as terapias comportamentais, elas vão entender que existe uma conversa, né, entre um biológico e um ambiente invalidante. Então, para DBT, existem duas coisas que podem acontecer quando se fala em desregulação emocional, né? Ou as pessoas que estão em desregulação emocional, elas vão ter falta de habilidades ou dificuldades de inibir o comportamento impulsivo ou inapropriado no curso de uma emoção, alternar o foco atencional na presença de uma resposta emocional intensa, se auto-organizar para desenvolver ações direcionadas ao objetivo e diminuir a ativação fisiológica quando alguma emoção intensa está ativada. Então, isso quer dizer o quê? Que alguém que está intenso, ele vai poder aprender a fazer tudo isso com novas habilidades. Só que a desregulação emocional faz parte desse modelo que traz o seguinte, a diferença é que eles trazem que existe um grupo de pessoas e que as pessoas onde a gente vai identificar, hoje não está se usando muito a palavra transtorno, né? Mas onde existem os grandes sofrimentos emocionais, uma grande vulnerabilidade emocional. E essa vulnerabilidade emocional, ela está em transação com ambientes invalidantes. Isso significa o quê? Que as pessoas desse grupo, elas já podem ter na sua genética, na sua biologia, né? Até na questão cerebral, uma sensibilidade maior aos estímulos emocionais, e então, com isso, a intensidade das suas emoções são grandes, como o lento retorno ao estado da calma. Então, é bem importante poder estar atento a isso, porque aí imagine alguém que já vem com essa diferença sendo educado, criado, e aí todos nós já sabemos o caminho em ambientes invalidantes. Isso significa o quê, né? Que quanto maior o ambiente invalidar a identidade, o pensamento, os sentimentos, quanto mais se sentir invalidado, mais complexos essas pessoas, e mais sofrimentos as pessoas vão ter, e aí tem um resultado final para isso. Agora, numa alta vulnerabilidade, que é esse diferencial, junto com aspectos traumáticos, né, que também possam acontecer, eles podem trazer consequências sérias nessa personalidade. E as funções básicas do tratamento e modos de tratamento, tá? Então, assim, as funções desse tratamento antes de ir para o cliente, é aumentar a nossa efetividade e motivação dos terapeutas. Então, é muito claro que a toda hora precisamos estar treinando, aprender muito, né? Ter uma dedicação muito grande no aprendizado técnico da teoria, como também estar conectado com o aprendizado de habilidades. Então, claro que a gente só vai poder também aprender a aplicar os nossos clientes se a gente conseguir fazer isso conosco mesmo. Então, é muito importante estar em terapia e também em supervisão e fazer parte de grupos de habilidades para poder aprender isso, para poder fazer isso, para que a gente possa aumentar a motivação do nosso cliente, aumentar as habilidades dele, assegurar que eles generalizem, que eles consigam treinar essas habilidades e melhorar o ambiente em que ele vive. Então, é um círculo constante. E ele é dividido dessa forma, o tratamento, né? Então, a terapia individual, ela está ligada num processo onde ela tem um objetivo de aumentar essa motivação do cliente, melhorar o ambiente em que ele vive, e caso ele não consiga melhorar o ambiente, aprender a melhorar o ambiente que ele vive, né? A gente vai também atuar dentro desse ambiente das contingências, e aí, claro, tem toda uma avaliação em cima disso. O treino de habilidades, que são grupos
onde não são grupos de psicoterapia, são grupos com um esquema e uma estrutura para que eles possam passar pelas habilidades e aumentar elas. O coaching entre sessões, que é o coaching telefônico, é assegurar a generalização das habilidades, e aí existe até um contrato para que a gente faça com o cliente para poder fazer o uso desse coaching telefônico, e a consultoria de equipe, que é aumentar a efetividade e motivação dos terapeutas. Aqui vale ressaltar o seguinte, é muito comum na prática da DBT você trabalhar com equipes, porque existem situações que o cliente, você vai precisar tirar férias, e alguns clientes, os mais intensos e complexos, têm muita dificuldade em passar por esse desafio, né, de ficar sem o terapeuta. Para eles, lembre lá da questão da regulação emocional, é algo muito ameaçador. Então, quando você tem uma equipe que conhece o caso, que trabalha com esse caso, e que também te dá suporte, supervisão, tanto tecnicamente quanto para self, ali você tem possibilidades de ter pessoas que possam estar no seu lugar em situações onde você não possa estar presente, né? Existem situações até assim, a gente fala desde férias, até férias do terapeuta, às vezes tem terapeutas que dizem que às vezes começa a se criar muita resistência do cliente para o terapeuta, porque na dialética comportamental tende-se a, não gosto de usar a palavra duro, mas muito pontual, contextual, né? Porque muitas vezes a contingência o ambiente desses clientes acabam facilitando algumas coisas para eles, ou até criando outros tipos de comportamento, onde, entre aspas, podem e até reforçar comportamentos inadequados. Então, o terapeuta de DBT, ele é muito claro, e ele é muito objetivo, e às vezes isso traz ruídos, né, nessa comunicação, e é por isso que às vezes é possível tirar férias do seu terapeuta e ir para outro terapeuta. Então, a consultoria de equipe, ela tem uma força muito grande para que se possa ter essa efetividade no tratamento. E, dentro desses modos de tratamento, nós podemos estar reunidos em equipe, né, multidisciplinar, tanto para melhorar o ambiente do cliente, né, trabalhar com... e a DBT está trazendo uma visão até que para mim era desconhecida, então, e onde existem programas de trabalhar com relações complexas e difíceis, ou pessoas, onde isso não é só no âmbito privado e familiar, mas se você tem grupos e grupos de habilidades para você trabalhar, se você tem um chefe difícil, né? Ou se você está tendo uma situação com um familiar difícil, que necessariamente não se configura como terapia, tá? Mas a gente pode atuar nessa melhoria de ambiente, também com sessões familiares e manejo de casos, se necessário. Quando fala-se aqui que pode incorrer a inserção de um modo de tratamento adicional, a gente pode entender que pode-se entrar nutricionista, pode entrar um educador físico em casos de distúrbios de alimentação, né? O psiquiatra, né? Então, existem situações que outros profissionais vão estar inseridos nessa equipe. O que eu tenho de realidade, o que a gente está conversando numa prática em 2021, é um grande desafio estar montando essas equipes serem coesas, né? Primeiro porque precisa se encontrar pessoas que tenham esse treinamento, para que que trabalhem com esse mesmo modelo e com essa mesma visão, para que possa estar se falando uma mesma linguagem, e com isso criar uma gestão mesmo, né? Uma gestão de equipes. E aqui é um modelo de como eles fazem os treinos de habilidades em DBT, que duram geralmente mais ou menos 6 meses, né? E cada cliente, os clientes novos, é um grupo aberto, eles podem entrar nos Mindfulness, né? Eles entram na primeira sessão, então aqui a gente foi incluído, isso é novo, 3 momentos de Mindfulness. Se eu não me engano, antes era menos, né? E agora já tem 3. Então, é uma duração de mais ou menos 6 meses. Com outro terapeuta. Então, falando um pouco do coaching telefônico também, ele serve para trabalhar com emergências e crises, oferecer o coaching para alguma habilidade que o cliente precisa, ou questões vinculadas à relação terapêutica. Muitas vezes, o cliente, esse é um exemplo, ele pode não ter conseguido se expressar até na própria terapia, não vai conseguir esperar a próxima
terapia, poder até falar do problema que ele está lidando, seja com hipóteses que o terapeuta pode estar excluindo ou indiferente, enfim, são manejos, isso aqui não é uma sessão terapêutica, isso são tempos e minutos, e tudo trabalhado com acordos e combinados. E aqui nas estratégias de tratamento, lógico, eu falei de tudo isso numa forma rápida, mas isso seria uma visão de quando está se trabalhando, né? Esse é um modelo mental que tem que estar na cabeça de um terapeuta em DBT, né? A gente está trabalhando com mudança, com aceitação, temos que estar com esse manejo de caso em supervisão, consultoria do terapeuta, temos que trabalhar com consultoria ao paciente, intervenções ambientais, focando em solução de problemas, que é mudança comportamental e validação e aceitação, né? De uma forma irreverente, recíproca e estilística. O que eu posso compartilhar com vocês é que, aqui tem as referências bibliográficas, esse material vai ficar disposto para vocês, é que é um desafio, e isso é incessante, né? Não tem fim, é uma construção contínua. E a gente, nessa jornada, compartilhando vocês aqui, os colegas, a gente só se torna terapeuta sendo terapeuta, e são anos de estrada, né? E muita coragem para a gente poder estar podendo fazer transições de modelos que a gente conhece para novos modelos, e saber que a ciência está aí, e que a gente possa ser curioso o suficiente, né, para também poder abrir e ampliar as nossas referências, ok? Eu sei que tem 30 minutos aí para perguntas, né? Se eu puder responder, estou aqui à disposição. Oi? Oi, Aline. Estamos Aline, escutando? a gente vai combinar o seguinte, tá? Para as pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas, a gente vai pedir para o pessoal ali do ladinho tem as reações, né? Para o pessoal levantar a mão, né? E daí a Ju vai abrir o microfone do pessoal, né? E daí, tipo, conforme o pessoal foi abrindo, daí eu já vi aqui que tem o Luiz Eduardo, né? Então, daí a Ju abrindo o microfone de todo mundo, daí a gente já abre o microfone, e daí o Luiz Eduardo já pode fazer a primeira pergunta dele. Tá. Vamos lá, Luiz. Boa noite. Boa noite, Luiz. Meu nome é Luiz Eduardo, né, basicamente, e nisso eu tenho duas perguntas. Uma que você falou muito sobre a questão, basicamente, que o objetivo, no caso, como você falou, se baseia no progresso e conquistas. Então, através desse tipo de terapia, tem alguma influência da psicologia humanista que também tem esse viés de progresso, de conquista e de autorrealização também em alguns momentos, mas eu não sei se se adequa ao método ao qual você acabou de explicar. Luiz, deixa eu ver se eu entendi. Sim, quando você fala isso, o pressuposto dessa terapia, sim, é buscar essa autorrealização, é buscar essa construção de aprendizado, essa caminhada no presente, né? A Marsha Linehan, ela foi buscar na psicodinâmica, então ela tem dentro da Gestalt, da sistêmica, né? Ela foi buscar bases teóricas para poder trabalhar com a questão da dialética comportamental. O que é diferente nesse sentido em relação das comportamentais é que, por exemplo, a gente não vai trabalhar nisso de uma forma protocolar, né? Então, por isso que vem em cima desse grande propósito, né? Que é poder estar construindo com esse cliente, poder estar investigando com esse cliente, descobrir com esse cliente o que realmente para ele hoje, no presente, faz com que seria traria para ele essa realização de ter uma vida que vale a pena ser vivida. E muitas vezes o que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, então vai ter técnicas e vai ter recursos para isso, é que vai trabalhando, a gente vai lidando com essa frustração e essa desconstrução de coisas que estão no passado, né, e que
esse aprendizado que o que está no passado não muda, né, e não será mudado, que nós temos somente o presente, temos que lidar, então, com essa tolerância e com essa frustração no presente, para poder aprender novas habilidades, e aí tem várias técnicas e recursos para que ele possa ir de encontro com essa vida, com essas, dentro dessa grande meta, com alvos, para que ele vá se autorrealizando nesse caminho e vá ficando cada vez mais próximo daquilo que ele acredita que faz sentido para ele. Isso te responde? Sim, de certa forma, sim. Então, quer dizer, só recapitulando, então quer dizer que, de certa forma, não, apesar de ter alguns elementos parecidos, não tem influência da psicologia humanista, né? Ou algo do tipo, né? Ele tem uma base dela, vem das teorias humanistas, né? Entendi. Que ele vem dentro da sistêmica e da Gestalt. Mas ele não é ele vem de 3 princípios, né? Tanto da aceitação, que está ligado com o modelo científico da ciência do Zen, de Zen, ele vem da dialética, que vem dentro dessa construção de novas sínteses e que vem dessas abordagens, inclusive, para você poder ser dialético, você precisa estar ligado e contextualizado no todo e não na parte. Né? E tem a parte comportamental, que são as técnicas para poder gerar mudanças e aprendizados. Ok. Com metas de buscar uma realização. Eu não sei, assim, ó, a diferença em termos de aplicação ou até do confronto, de como a gente vai trabalhar, ela não é uma teoria de insights, por exemplo. Vai vir insights, mas não é de insights, porque ela vai vir de acordo com a construção dessa síntese, né, de você poder aprender essas habilidades para ficar no aqui e agora, de ser mais eficiente, de estar presente, de estar regulando o seu emocional, né, no momento do aqui e agora, focando e tendo essa motivação para você construir a partir de agora uma vida que vale a pena ser vivida. E a gente pode pegar desde exemplos de pessoas que têm passados bem traumáticos mesmo, né, de violência, de estupro, e aí vai ter níveis de história, mas eu não gosto de minimizar e nem fazer, porque cada um tem a sua história. Mas ele vai trabalhar, sim, sempre com o objetivo que a pessoa também acredite, né, que é possível essa mudança e aprender a sentir essa autorrealização. Entendi, compreendo. E quando você falou que dentro do ciclo de certa forma, de convivência com o paciente, se tem a presença do coach. Então, quando a gente traz esses elementos, o paciente ele pode eventualmente ter dificuldade de destoar terapia com, de certa forma, construções de metas de autorrealização ou ter alguma problema. O que eu quero perguntar, na verdade, é se ele tem algum problema em distinguir a relação que se tem com o coach que está ouvindo e com o psicólogo que está ouvindo, porque, de certa forma, o paciente ele se sente na condição que está sendo ouvido, mas muitos acabam, de certa forma, misturando. Então, como é o destoamento de psicólogo e coach, já que os dois estão trabalhando juntos? Talvez, eu acho que, talvez na minha expressão, Luiz, não deve ter ficado claro. Não é de papéis, tá? Quando eu até falei que eu tenho um papel de coaching, quando a gente fala na metodologia da DBT, a gente vai usar o coaching telefônico, não é ser um coaching, é fazer uma conversa nesse método coaching, né? É um método que você vai ter para falar ao telefone, não que eu seja um coaching trabalhando, é um psicólogo que está dando um coaching por telefone, e ele é um tempo determinado, né? Seja porque, por exemplo, naquele momento ele precise treinar uma habilidade, alguma coisa que ele está disfuncional, e aí ele pode ligar para o terapeuta, isso está no acordo com o terapeuta, e aí, porque dentro desse processo, dessa metodologia, ele vai ter a terapia dele individual, ele vai fazer parte de um grupo de treino de habilidades, ele pode ligar para o terapeuta para fazer esse coaching telefônico, que na verdade é esse suporte telefônico para alguma emergência, tá? Mas não que seja o profissional no papel de coaching. Entendi.
É Entendi. uma metodologia até para a gente ter uma conversa assertiva e produtiva, para não ficar atendimentos longos, né? Então, existe até contratos que você não pode gravar áudios, né? Você tem um tempo X para falar, você até não pode cometer nenhum tipo de ação autodestrutiva e depois ligar para o terapeuta. Então, existe um protocolo, inclusive, para você poder seguir. Tudo isso é passado para o cliente dentro de um pré-tratamento de como vai acontecer o tratamento. E uma das coisas até que a gente costuma contar para os clientes é que, às vezes, esse tratamento não é para eles, né? Porque, realmente, ele tem bastante desafios. E pode ser que não, ele pode funcionar em outra metodologia. Compreendido. Compreendido. Agora eu assimilei melhor. Muito obrigado Que bom, Luiz. pela Obrigada a resposta você. e pela palestra. A gente tem uma pergunta do João agora. Vamos lá, João. Boa noite, Aline. Boa noite, João. Eu sou estudante de psicologia do 6º semestre Tá. e eu não conhecia a DBT. É a primeira vez que eu estou tendo contato com ela. E enquanto a Aline falava, eu percebi bastante que a DBT ela não tem essa necessidade de provar ou a existência do inconsciente, ou a existência desse ou daquele comportamento, mas em relação a um bem-estar mesmo do paciente mesmo. E eu também percebi que ela tem bastante influência, talvez tenha bastante influência, né, dessa questão da filosofia oriental, né, do bem-estar, de olhar para dentro, e não se preocupar tanto com o que está fora, e sim mais se preocupar com o que está dentro. Eu queria saber se, nesse sentido, quando a DBT foi criada, se ela sofreu, assim como todas as psicologias, né, sofreram algum tipo de preconceito, e se ela tem se a maioria dos psicólogos a veem como uma forma de terapia não tão eficiente assim. Essa é a minha pergunta. João, então eu vou depois, se você puder responder na sequência, você fala. Eu não sei como é que está a grade horária, a grade horária não, a estrutura curricular, né? A terapia dialética, ela é uma terapia contextual, ela é da 3ª geração das terapias comportamentais. Eu não sei, porque faz algum tempinho que eu me formei, né? Eu sei que na minha época a gente estudava análise do comportamento e depois behaviorismo. E uma das bases, né, da metodologia da DBT é a análise do comportamento, né? Mas você não fica preso a isso, porque ele também usa técnicas e recursos da terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, ela está dentro desse pilar, tá? O que ela é, por ela ser dessa 3ª geração, ela está trazendo novas estratégias, que são as terapias da 3ª geração das TCCs, né, da terapia comportamental, e aí ela vai colocar as estratégias que vão se diferenciando de uma onda para outra. E o que a dialética comportamental ela sofreu, assim, a Marsha Linehan, a história, hoje a DBT ela é considerada padrão ouro para eficácia, tanto para melhora de transtornos de personalidade borderline, né, como também de redução de suicídio, de redução de automutilação, de qualidade de vida. Então, ela tem uma série de evidências hoje. Se você poder entrar no site da Marsha Linehan, Behavioral Tech, lá tem todas essas informações, mas ao longo da construção, né, da teoria dela e dessas experimentações, que ao longo de 40 anos, houve sim muitas, como toda a ciência, houve muito ataque, muita controvérsia, principalmente quando mas eu acho que a Marsha ela fez de um jeito tão científico que ela saiu dessa questão mística e zen, né? Então ela trouxe para imagina um conjunto de habilidade mindfulness que prova que a questão de você estar no momento presente, de você conseguir regular a sua emoção, tolerar a frustração, né? Isso como um conjunto de ganhos para o cliente, e isso provado, né? E tem um livro, eu até passei a referência, mas vou mostrar para vocês o mais atual que está se falando hoje, que é este aqui. Ele vai contar e vai trazer bastante. Aqui tem as evidências, inclusive,
do sucesso dos tratamentos e os locais e aonde você encontra isso. E na verdade, assim, eu não, quando você disse, só para a gente clarear um pouco, dentro e fora, né? Ele não é só ele não é só uma terapia para esse dentro, né? Ele vai treinar a habilidade, sim, que tem coisas ligadas à sua regulação, às suas emoções, até ficar no momento presente. Porém, uma das coisas que é fundamental para a teoria da DBT e que faz uma diferença é que tem que aprender habilidades. E que muitas vezes as pessoas sofrem ou estão em sofrimento porque elas não sabem ter habilidades para resolver aquilo. E que, claro, que quando você está mais desregulado emocionalmente, você precisa trabalhar com isso para que você possa ter condição e espaço para aprender habilidades para ter mudanças. E é isso que a DBT traz forte. Eu não sei se te responde. Respondi sim, obrigado. Ok. Aline, a princípio foram essas duas pessoas que levantaram a mão para perguntas. Não sei se tem mais alguém. Se não tiver mais ninguém, a gente pode encerrar. Eu tenho um tempinho ainda, eu Sim, separei claro. um vídeo que ele é bem dialético, eu acho que convida a pensar de uma forma dialética, que se chama a música Metade, do Oswaldo Montenegro, e ela é uma poesia, né? Então ela traz a forma bem dialética de existirem, de que tudo está na mesma parte. Então, se vocês tiverem um tempinho, quem tiver interesse, vocês podem assistir. Aqui estão meus endereços, se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma indicação também, esse material todo vai ficar com o IPTC. Aline, antes de você passar o vídeo, o José Antônio levantou a mão que gostaria de fazer uma pergunta. Ok. Boa noite a todos, tudo bem, queridos? Tudo bom. Obrigado pela aula, viu? Foi bastante instrutivo. Assim como o aluno aqui anterior, o João, eu também sou graduando em psicologia, sou do 4º semestre, estou 2 atrás dele ainda. Uhum. E tenho me afinizado bastante com 2 abordagens, se bem que está bem no início, mas eu sempre fui curioso por natureza com relação às questões psicológicas e sempre pesquisei. Assim, a análise comportamental e a TCC são 2 áreas que eu tenho buscado aprender bastante sobre elas, até por curiosidade, me adiantando um pouco com relação às grades do curso. E não é bem uma pergunta, é só uma curiosidade mesmo. Com relação a essa especialidade que você coloca aqui e essas abordagens, em que momento, vamos supor que eu pegue o caminho da TCC, em que momento eu me especializo nesta fala, nesta linha de atuação? Seria só isso mesmo. Olha, primeiro que eu estou surpresa já ter 3 rapazes como psicólogo, ai que coisa boa, né? Assim, a gente está vendo esse movimento acontecer, isso é bem importante, assim, de ter mais homens e os homens sendo psicólogos, né? Então, isso eu acho que é um movimento bem positivo. A segunda situação, o que eu diria para você, José, é uma coisa que eu diria para mim há muitos anos atrás, né? E eu acho que aí não tem um julgamento, mas tem uma maneira que a gente constrói a nossa história, a nossa carreira. Por incrível que pareça, na formação que eu fiz, aonde eu me graduei, a força não era a terapia, as terapias comportamentais, né? Muito pelo contrário, existia muito preconceito. E como terapeuta, assim como psicóloga, eu vi a diferença de ter construído uma carreira onde eu, Aline, tive até um preconceito por ignorância, por não ter ido para uma ciência de evidências, né? E de resultados e de protocolos. E isso não é menosprezar em nenhum caminho que eu fiz, porque eu acho que a gente vai nos tornando psicólogos. O que eu digo para você é assim, quando a gente vai construindo uma carreira, eu vejo, até pelos desafios, eu acho que o caminho, até para você chegar na dialética comportamental, geralmente você poder se especializar, começar por um caminho dentro das terapias comportamentais.
tá? Não é que todas elas, assim, se você for pela análise terapia da análise do comportamento, as TCCs, para você chegar nesta abordagem, porque você vai ter uma condição teórica de compreensão importante, porque vai tratar você vai precisar desses conceitos para poder trabalhar com a DBT. Certo. Certo? Entendido. Bem esclarecido, foi bem didático, bem didático. E fechando, eu gostaria de saber, eu até fiz uma pergunta por escrito, mas você vai disponibilizar o link dessa gravação para a gente depois? O IPTC disponibiliza, né? Com um pouquinho com a vergonha alheia de que os vídeos deram umas cruzadas, não aparecendo, vocês desculpem aí, pessoal, mas a gente fez o melhor que pôde. Mas eu acho que vai estar disponível sim, né, Rosane? Sim, é disponibilizado no canal do YouTube do IPTC. Daí é mandado para vocês o link via e-mail, daí, pelo canal que vocês se inscreveram, é enviado um e-mail com o link do canal do YouTube do IPTC. Tá ótimo, tá muito obrigado, viu? Sucesso para Imagina. você. Obrigada. E só dizer, o material a Márcia tem bastante material disposto no YouTube, tá? Então, para quem tiver curiosidade, é ela mesma falando. Então, deem uma procurada lá. Então... Se você quiser passar o vídeo agora, Aline, eu acho que não tem mais ninguém aqui que queira fazer pergunta, né? Então, tá certo. Então, muito obrigada pela paciência e pela escuta, e eu vou deixar com vocês metade do Oswaldo Montenegro. Estão conseguindo ver? Que a força do medo que tenho não me Sim, impeça Aline. de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Pois metade de mim é o que eu grito e a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que o amor da minha vida seja para sempre amado mesmo que distante. Pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem ou uma mulher inundado de sentimentos, pois metade de mim é o que eu ouço e a outra metade é o que me calo. Que a minha vontade de ir embora seja transformada na calma e na paz que eu mereço. Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensado, porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância, pois metade de mim é a lembrança do que fui e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o seu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço. E que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Pois metade de mim é a plateia, a outra metade é canção. E que minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. É logo. Aline, mais uma vez, obrigada pela palestra, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Tá? E nós nos falamos. Isso, com certeza, tá? Beijo grande, tá? Beijo. Obrigada a todos pela participação.